Capítulo 10. As vantagens e as desvantagens de Sêneca. Como sobreviver aos conselhos, não perder nada ou não ganhar nada, o que fazer em seu próximo naufrágio. Alguns milênios antes de Tony Gorduccio, outro representante da Península Italiana encontrou uma solução para o problema da antifragilidade. Porém, mais intelectualizado do que nosso amigo debilitado horizontalmente, ele se expressava com um vocabulário mais rebuscado. Além disso, no mundo real, ele também era muito bem sucedido, na verdade, muito mais do que Tony Gorduccio, e não menos inteligente do que Nero. O sujeito era o filósofo estoico Sêneca, que, como já mencionamos, era o suposto amante da mãe de Nero. Não era. E ele resolveu o problema da antifragilidade, que reúne os elementos da tríade, usando a filosofia estoica. Isso é sério mesmo. Lúcio Aneu Sêneca foi um filósofo que era a pessoa mais rica do Império Romano, em parte por sua perspicácia comercial, em parte por ter servido como tutor do exuberante imperador Nero, aquele que tentou golpear a própria mãe alguns capítulos atrás. Sêneca era partidário e proeminente expoente do estoicismo, escola filosófica que propagava certa indiferença ao destino. Sua obra vem seduzindo pessoas como eu e a maioria dos amigos a quem apresentei seus livros, porque ele dialoga conosco. Era um homem de ação, e se concentrava no aspecto prático do estoicismo, descendo a detalhes sobre como fazer uma viagem, como se comportar ao cometer suicídio, o que ele foi obrigado a fazer, ou, principalmente, como lidar com a adversidade e a pobreza e, de forma ainda mais crítica, a riqueza. Pelo fato de Sêneca ser um defensor da tomada de decisão prática, tem sido descrito, pelos acadêmicos, como não suficientemente teórico ou filosófico. No entanto, nenhum de seus críticos notou as ideias de Sêneca sobre a simetria, que são fundamentais para este livro e para a vida. O segredo para a robustez e a antifragilidade. Nenhum. Meu argumento é que, na tomada de decisão, a sabedoria é muito mais importante, não apenas na prática, mas filosoficamente, do que o conhecimento. Outros filósofos, quando faziam suas coisas, chegavam à prática a partir da teoria. Tanto Aristóteles, ao tentar dar conselhos práticos, quanto Platão, algumas décadas antes, com suas ideias sobre o Estado e seus conselhos aos governantes em particular, o governante de Siracusa foram ineficazes ou provocaram desastres. Para ser um rei filósofo bem-sucedido, é muito melhor começar como rei do que como filósofo, como mostraremos com uma história contemporânea. Os modernos integrantes da disciplina da teoria da decisão percorrem, infelizmente, um caminho sem volta da teoria prática. Caracteristicamente, eles gravitam em torno dos problemas mais complexos, mas menos válidos, nomeando o processo de fazer ciência. Há um episódio divertido com um certo professor Trifatti. Estou mudando o nome, pois a história pode não ser verdadeira, ainda que, com base no que tenho testemunhado, seja bastante característica. Trata-se de um pesquisador bastante reconhecido no campo da teoria da decisão, que escreveu o principal livro didático da área e ajudou a desenvolver algo grandioso e inútil, chamado de tomada de decisão racional, cheio de grandiosos e inúteis axiomas, de probabilidades e grandes probabilidades ainda mais grandiosas e inúteis. Trifatti trabalhava, então, na Columbia University, e estava aflito diante da decisão de aceitar um compromisso em Harvard. Muitas pessoas que discorrem sobre riscos podem passar a vida inteira sem encontrar risco mais difícil do que tomar uma decisão como essas. Uma colega sugeriu que ele usasse alguma de suas técnicas acadêmicas altamente respeitadas e magnificamente honradas e condecoradas, algo como utilidade máxima esperada, já que, disse ele, você sempre escreve sobre isso. Irritado, Trifatti respondeu, por favor. Isso é sério. Por outro lado, tudo para Sêneca era sério. Certa vez, ele sobreviveu a um naufrágio em que outros membros de sua família morreram, e escreveu cartas com conselhos mais e menos práticos para seus amigos. No fim, quando tirou a própria vida, ele seguiu, perfeita e dignamente, os princípios que pregava em seus escritos. Assim, enquanto o economista de Harvard é lido apenas por pessoas que tentam escrever artigos, que, por sua vez, são lidos por pessoas que tentam escrever artigos, e que serão, espero, engolidos pelo inexorável detector de M da história. Lúcio Aneu, conhecido como Sêneca, o jovem, ainda é lido por pessoas reais,
2 milênios após sua morte. Vamos conhecer sua mensagem. Menos desvantagens na vida. Comecemos com o seguinte conflito. Apresentamos Sêneca como a pessoa mais rica do Império Romano. Sua fortuna era de 300 milhões de denários. Como parâmetro para saber o quanto isso valia, mais ou menos no mesmo período histórico, Judas recebeu 30 denários, o equivalente a um mês de salário, para atrair Jesus. Admitamos que, certamente, não parece muito convincente ler ataques depreciativos à riqueza material por parte de um sujeito que escrevia seus textos em uma de suas várias centenas de mesas, com pernas de marfim. Na literatura, o entendimento tradicional do estoicismo é o de alguma indiferença ao destino, entre outras ideias de harmonia com o cosmos, que pularei aqui. Trata-se de um contínuo menosprezo pelo valor dos bens terrenos. Quando Zeno de Quition, fundador da escola do estoicismo, sofreu um naufrágio. Naufrágios eram muito comuns na época. Declarou ter tido sorte de ter se safado, de modo que poderia, a partir daquele momento, dedicar-se à filosofia. E a frase-chave que reverbera na obra de Sêneca é: eu perdi-te, não perdi nada. Após um incidente adverso, o estoicismo faz com que desejemos o desafio de uma calamidade. Os estoicos desprezam o luxo. Sobre um sujeito que levou uma vida suntuosa, Sêneca escreveu: ele está em dívida com alguém, seja com outra pessoa, seja com o destino. Visto dessa forma, o estoicismo torna-se pura robustez, pois alcançar um estado de imunidade diante das circunstâncias externas, boas ou más, e uma ausência de fragilidade diante de decisões do destino, é robustez. Eventos aleatórios não nos afetarão de maneira alguma. Somos fortes demais para ser derrotados, e nem um pouco gananciosos para desfrutar das vantagens, e, portanto, permanecemos na coluna do meio da tríade. O que depreendemos da leitura direta de Sêneca, e não por seus críticos, é uma história diferente. A versão de Sêneca desse estoicismo é a antifragilidade. Em função do destino, nenhuma desvantagem diante da dona sorte, mas muitas vantagens. A bem da verdade, o objetivo de Sêneca em seus escritos era filosófico, tentando manter-se fiel à tradição estoica, conforme descrita anteriormente. Não se supunha que o estoicismo versasse sobre ganhos e benefícios, e, por isso, no papel, ele não se aproximava da antifragilidade, atendo seu senso de controle sobre o próprio destino e a redução da fragilidade psicológica. Mas há algo que os críticos negligenciaram completamente. Se a riqueza é um fardo tão pesado e, ao mesmo tempo, desnecessário, qual é o sentido de se tê-la? Por que Sêneca mantinha, como afirmei a respeito dos psicólogos no capítulo 2, que ignoram o crescimento pós-traumático ao olhar apenas para o dano pós-traumático? Os intelectuais têm esse comportamento refratário à antifragilidade. Para eles, o mundo tende a parar na robustez. Não sei do que se trata, mas eles não gostam dela. Isso fez com que evitassem considerar que Sêneca estava à procura das vantagens do destino. E não há nada de errado nisso. Vamos, primeiro, aprender com o grande mestre como ele defendeu a atenuação das desvantagens, a mensagem padrão dos estoicos: robustez, proteção contra danos causados pelas emoções, como afastar-se da primeira coluna da tríade, esse tipo de coisa. Na segunda etapa, mostraremos como ele, de fato, propôs a antifragilidade. E, por último, universalizaremos seu artifício para chegar a um método genérico de detecção da antifragilidade. Nos capítulos 18 e 19, o robustecimento emocional do estoicismo. O sucesso traz consigo uma simetria. Há muito mais a perder do que a ganhar. O indivíduo fica, portanto, frágil. Voltemos à história de espada de Damocles. Não há boas notícias a caminho. Apenas uma série de más notícias à nossa espera. Quando alguém enriquece, o sofrimento diante da possibilidade de perder a fortuna excede o ganho emocional obtido com aquela riqueza, de modo que o indivíduo passa a viver sob contínuo risco emocional. Uma pessoa rica fica presa aos seus bens materiais, que começam a tomar conta dela, perturbando seu sono durante a noite, aumentando a concentração sérica de seus hormônios de estresse, diminuindo seu senso de humor e, talvez, até ensejando o crescimento de pelos na ponta do nariz e enfermidades similares. Sêneca percebeu que os bens materiais traziam-nos preocupações acerca dos riscos da perda, funcionando, assim, como um castigo, já que dependemos desses bens. Muitas vantagens, nenhuma desvantagem. E ainda mais, a dependência das circunstâncias, ou melhor, das emoções que surgem com as circunstâncias, induz a uma forma de escravidão. A assimetria entre os efeitos do bem e do mal,
entre benefícios e danos, era, certamente, familiar aos antigos. Encontrei uma explicação inicial em Livio. Os homens são menos sensíveis ao prazer do que dos signius hominis bona quam mala sentiunt, escreveu ele, meia geração antes de Sêneca. Os antigos, principalmente graças a Sêneca, estavam bem à frente dos psicólogos modernos e dos teóricos da decisão ao estilo de Trifatti, responsáveis por teorias em torno da noção de aversão ao risco, ou à perda. Os antigos eram mais profundos, mais práticos, ao mesmo tempo que transcendiam a terapia comum. Deixem-me reformular isso com exemplos contemporâneos. Considere que alguém tenha muito a perder e pouco a ganhar. Se uma quantidade extra de riqueza, digamos, 1000 shekels fenícios, não significar um benefício, mas a perda de um montante equivalente parecer um grande prejuízo, haverá uma assimetria. E não se trata de uma assimetria boa. Esse indivíduo passa a ser frágil. O método prático de Sêneca para combater essa fragilidade era fazer exercícios mentais para desconsiderar os bens materiais. E, assim, quando sobreviessem as perdas, o golpe não seria sentido. Uma maneira de recuperar a liberdade diante das circunstâncias seria como fechar um contrato de seguro contra perdas. Um exemplo é que Sêneca, frequentemente, partia para suas viagens com quase os mesmos pertences que teria se fosse um náufrago, incluindo um cobertor para dormir no chão, pois pousadas eram raras na época, embora seja preciso especificar, para colocar as coisas no devido contexto, que apenas 1 ou 2 escravos o acompanhavam. Para mostrar o quanto isso é eminentemente moderno, revelarei, agora, como apliquei essa característica do estoicismo para retomar o controle psicológico sobre a aleatoriedade da vida. Sempre odiei os empregos formais e a consequente submissão à opinião arbitrária de outra pessoa, especialmente porque quase tudo que é feito nas grandes corporações violenta meu senso de ética. Por esse motivo, à exceção de um período de 8 anos, trabalho como autônomo. Mas, antes disso, em meu último emprego, redigi minha carta de demissão antes mesmo de assumir o novo cargo. Tranquei-a em uma gaveta e senti-me à vontade para permanecer ali. Da mesma forma, quando trabalhava como operador da Bolsa de Valores, profissão pródiga de altas doses de aleatoriedade, com contínuos danos psicológicos que abalam profundamente a alma, eu fazia exercícios mentais para aceitar, todas as manhãs, que a pior coisa possível já havia acontecido. O resto do dia seria um bônus. Na verdade, o método de me preparar mentalmente para o pior tinha vantagens que iam muito além das terapêuticas, já que me faziam assumir certos riscos para os quais a pior das hipóteses era clara e inequívoca, com desvantagens limitadas e conhecidas. É difícil manter uma boa disciplina de anulação mental quando tudo está correndo bem, mas estes são os momentos em que a disciplina se faz ainda mais necessária. Além disso, por vezes, faço minhas viagens seguindo o estilo de Sêneca, em circunstâncias incômodas, embora eu não vá acompanhado por 1 ou 2 escravos. Uma vida inteligente compreende tal postura emocional destinada a eliminar o golpe dos danos, que, como vimos, é alcançada pela anulação mental dos bens materiais, de modo a não se sofrer com as perdas. A volatilidade do mundo já não nos afeta negativamente. A domesticação das emoções. Visto desta maneira, o estoicismo está relacionado à domesticação, mas não necessariamente à eliminação das emoções. Não se trata de transformar os seres humanos em vegetais. Minha ideia do moderno sábio estoico é alguém que transforma medo em prudência, sofrimento em informação, erros em iniciação e desejo em comprometimento. Sêneca propõe um programa completo de treinamento para lidar com a vida e usar adequadamente as emoções, graças a pequenos, porém eficazes, artifícios. Um artifício, por exemplo, que um estoico romano usaria para separar a raiva da ação legítima, e evitar cometer um dano do qual poderia arrepender-se mais tarde, seria esperar pelo menos um dia antes de açoitar um serviçal que tivesse infringido alguma lei. Nós, modernos, podemos não entender isso como particularmente legítimo, mas basta compará-lo com o gesto do imperador Adriano, até então considerado ponderado, de esfaquear um escravo no olho durante um episódio de fúria descontrolada. Quando sua raiva diminuiu e ele sentiu o peso do remorso, o dano já era irreversível. Sêneca também nos oferece um compêndio de feitos sociais. Investir em boas ações. As coisas podem ser tiradas de nós, mas não as boas ações nem os atos de virtude. Como se tornar um mestre? Até que, a história é bem conhecida, e aprendemos a nos mover da esquerda frágil, para o centro, robusto,
da tríade. Mas Sêneca foi além. Ele afirmou que a riqueza é a escrava dos homens sábios e a mestre dos tolos. Com isso, ele rompia, de certo modo, com o suposto hábito estoico. Ele preservava as vantagens. Em minha opinião, se os estoicos anteriores afirmaram preferir a pobreza à riqueza, é preciso desconfiar de sua atitude, pois isso pode ter sido apenas um mero discurso. Como quase todos eram pobres, talvez tenham feito com que sua narrativa se adaptasse às circunstâncias. Veremos, com a história de Tales de Mileto, a noção das uvas verdes, jogos cognitivos para se autoconvencer de que as uvas impossíveis de serem obtidas têm gosto amargo. Sêneca dedicava-se totalmente às ações, e não podemos ignorar o fato de que ele não se desfez de sua riqueza. É fundamental lembrar que ele tenha demonstrado sua preferência pela riqueza, sem deixar-se abater pela passagem da riqueza à pobreza. Sêneca, inclusive, esboçou sua estratégia de beneficiis, chamando-a, explicitamente, de uma análise de custo-benefício, usando a palavra contabilidade. A contabilidade dos benefícios é simples. Tudo é dispêndio. Se houver um retorno, isto significa um ganho claro, grifo meu. Se não houver este retorno, nem tudo está perdido. O indivíduo desembolsou pelo simples ato de desembolsar. Contabilidade moral, mas, ainda assim, contabilidade. Dessa forma, ele pregou uma peça no destino, preservou o bem e dispensou o mal, cortou as desvantagens e preservou as vantagens a serviço de seus próprios interesses, isto é, eliminando os danos do destino e preservando as vantagens no sentido não filosófico. Essa análise de custo-benefício não guarda muitas relações com o estoicismo na forma como as pessoas entendem seu significado. As pessoas que o estudam parecem desejar que Sêneca e outros estoicos pensem como quem estuda o estoicismo. Há uma assimetria entre vantagens e desvantagens. Isso é antifragilidade na forma mais pura. B. Assimetria fundamental. Vamos resumir a assimetria de Sêneca em uma única regra. O conceito que usei anteriormente é ter mais a perder com as adversidades. Se alguém tem mais a perder do que a se beneficiar com acontecimentos do destino, existe uma assimetria que não é boa. E essa assimetria é universal. Vejamos como isso nos leva à fragilidade. Considere o pacote do capítulo 1. Ele não gosta de ser sacudido e odeia os membros da família disfuncional. Portanto, é frágil, muito frágil, pois não tem absolutamente nada a ganhar. Sendo bastante assimétrico, o pacote antifrágil tem mais a ganhar do que a perder ao ser sacudido. Texto simples. Se não tenho nada a perder, qualquer coisa é um ganho e sou antifrágil. A tabela 1, com suas tríades em vários campos e domínios, pode ser totalmente explicada sob esses termos. Totalmente. Para entender por que um equilíbrio assimétrico aprecia a volatilidade, basta considerar que, se tivermos menos a perder do que a ganhar, mais vantagens do que desvantagens, então apreciaremos a volatilidade. Em geral, ela trará benefícios, e também seremos antifrágeis. Portanto, o trabalho deste autor é estabelecer a ligação entre os quatro elementos e a assimetria fundamental. Da seguinte forma, a fragilidade implica ter mais a perder do que a ganhar, que é igual a mais desvantagens do que vantagens, que é igual a simetria desfavorável. A antifragilidade implica ter mais a ganhar do que a perder, que é igual a mais vantagens do que desvantagens, que é igual a simetria favorável. Seremos antifrágeis diante de uma fonte de volatilidade se os ganhos potenciais excederem as perdas potenciais, e vice-versa. Além disso, se tivermos mais vantagens do que desvantagens, poderemos ser prejudicados pela falta de volatilidade de agentes estressores. Mas como esta ideia, reduzir as desvantagens, aumentar as vantagens, pode ser colocada em prática pelo método Barbell, apresentado no próximo capítulo.